Uma série brutal, chocante e perturbadora. Den, que aqui no Brasil foi traduzido por Outros, trata de um tema necessário de forma contundente, o racismo. E não só, aborda os traumas e as angústias que ainda ecoam da história racial dos Estados Unidos. Nessa série, os fantasmas e os demônios são pequenos quando colocados lado a lado com a sociedade de pessoas de bem, burgueses, brancos e religiosos, com suas regras de etiqueta e sua moralidade conservadora, sempre prontos para fazer caridade em nome de sua pretensa superioridade ou limpar a sociedade do mal e dos degenerados que não seguem o seu estilo de vida. Se fosse uma aula de maldade e hipocrisia, o capiroto seria aprendiz em escola primária. Den é uma série polêmica que tem muitos pontos positivos e alguns pontos negativos também. Se ela merece ser assistida ou não, é você que vai me dizer aqui nos comentários. É distribuída pela Amazon Prime e foi pensada para ser antológica. Cada temporada tem uma história fechada sobre a temática de injustiça racial nos Estados Unidos. Tudo acontece ao longo de 10 dias no ano de 1953 e conta a história de uma família negra que migrou do sul dos Estados Unidos para o norte. É inspirado em um evento histórico que ocorreu entre 1916 e 1917. Milhares de famílias negras se mudavam buscando fugir das perseguições raciais e do subtrabalho oferecido nos estados do sul, constituído historicamente por uma economia escravocrata. As leis de Jim Crow impunham uma segregação racial de modo a limitar a liberdade dos negros, mesmo após a abolição da escravidão nos Estados Unidos, que ocorreu em 1º de janeiro de 1863. Todos os acessos públicos eram segregados entre brancos e negros. Existiam banheiros de negros, ônibus de negros, bebedouros de negros, escola para negros e por aí vai. Tudo era separado entre brancos e negros. E é claro que a parte negra era inferior e recebia menos recursos. Às vezes tinha ônibus mistos, e quando um branco entrava, um negro tinha que se levantar e dar lugar para o branco. E isso nem faz tanto tempo assim. Os estados do norte sempre tiveram a fama de serem mais democráticos, e como tinham uma economia mais liberal, voltado para as indústrias, existia desde a colonização dos Estados Unidos menos interesse no trabalho escravo e na segregação racial. Mas não se enganem, os estados do sul eram tão racistas quanto os do norte. Só existia menor interesse na manutenção do trabalho escravo, mas o preconceito e a ideia de superioridade racial era tão grande quanto nos estados do sul. É nesse contexto que se encontra a família Emery, constituída por Henry, Luke e 2 filhas. Eles se mudam de uma casinha no interior da Carolina do Norte para um bairro branco em Compton, na Califórnia. Quando chegam lá, é extremamente impactante observar a decepção, o medo e a repulsa dos vizinhos que queriam conhecer os novos moradores do bairro e descobrem que eles são negros. É como se o paraíso em que eles viviam fosse maculado simplesmente pela presença da família Emery. Daí pra frente começa uma escalada de preconceito, violência e humilhação que parte dos vizinhos brancos para os negros. Junto a tudo isso, existe um incômodo no passado da família Emery que vai se revelando aos poucos. Na verdade, além das 2 meninas, a família tinha mais um bebezinho que é apresentado logo no 1º episódio e depois desaparece. Só descobrimos o que aconteceu com ele no 5º episódio. E nesse vídeo eu não vou dar spoilers, mas já adianto que esse é um ponto polêmico da série. A casa onde eles foram morar parece manifestar algumas visões e resgatar o passado sofrido e trágico da família. É como se ela se alimentasse do sofrimento dos Emery. Mas nenhuma assombração é tão assustadora quanto a mulher branca que aparece cantando uma música racista no 1º episódio da série, e também a personagem Elizabeth, interpretada por Alison Pill. Elizabeth é simplesmente detestável e personifica a hipocrisia e falsa moralidade da classe conservadora. Toda a série é muito bem produzida e tem muita personalidade, músicas bem escolhidas, uma edição estilizada e se justifica em fatos históricos que assustam mais do que a ficção. E é aí que a série peca. Do 5º episódio pra frente, os produtores preferem apelar para o choque e para justificativas fantásticas do que aproveitar os seus elementos humanos. A ideia de algo brutal
que acontece nesse episódio poderia até chocar e impactar de forma positiva se fosse justificada servindo a um propósito maior no final da temporada. E com certeza choca, mas quando a série termina acaba parecendo que foi somente o choque pelo choque, para chamar a atenção até mesmo de forma sádica e entregar um entretenimento apelativo. Os elementos sobrenaturais são mastigados e explicados, enquanto os elementos humanos são somente reduzidos a um contexto onde a história sobrenatural acontece. Como eu já mencionei, na minha opinião, nenhum elemento sobrenatural se compara à monstruosidade da personagem interpretada por Alison Pill. Todas as microexpressões, a atmosfera ao entorno dela, é tudo muito bem construído. Mas eu senti falta de um desfecho mais elaborado para a personagem. What you gonna do? No final das contas, o saldo é positivo, até mesmo por levantar polêmicas e discussão como essa aqui. Mas se Dan merece ser assistido, é você que vai me dizer. De qualquer forma, essa é uma série que mistura fatos históricos, reflexão e arte. Ou seja, faz parte do propósito desse canal aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se não é inscrito, se inscreva e ative o sininho. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!